Duas adolescentes de 14 e 13 anos, Abby e Libby, foram mortas enquanto faziam um passeio num dia sem aula. O mais bizarro, o assassino foi filmado. Hoje eu vou te levar para 5 anos atrás. Antes de tudo, curte aqui, comenta, compartilha, se inscreve no canal para dar uma força. E assiste até o final, porque essa história é bastante impressionante. Delphi, uma cidade situada no norte do estado de Indiana, com pouco menos de 3.000 habitantes e quase 7 km² de área. A média de idade dos moradores é de 42 anos. Comparada com outras cidades do estado, é uma cidade com muito emprego, mas que paga menos. Brancos são a maioria esmagadora. 17% das famílias são consideradas pobres. Chama a atenção que 41% das famílias são compostas por mães solteiras. Apenas 20% possuem ensino superior completo. Com relação à criminalidade, sua taxa de homicídio é baixa, mas a metanfetamina tem uma presença forte no estado. A polícia local, portanto, não tem experiência com assassinatos. A polícia local significa 4 patrulheiros, um sargento e um chefe. Agora, uma estatística bastante assustadora. Dos quase 3.000 habitantes, 17 são os tais agressores sexuais, que nos Estados Unidos têm que se registrar, tornando pública essa informação. Ou seja, a cada 179 habitantes de Delphi, um é agressor sexual. Como as informações são públicas, é possível descobrir que apenas 2 desses 17 não cometeram nenhum crime sexual dirigido a crianças. Para comparação, o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes e em 2021 alcançou um índice de 11.762 estupros. Aproximadamente teríamos 1 a cada 4.000 habitantes cometendo um estupro no estado de São Paulo. Em 13 de fevereiro de 2017, Abby e Libby desapareceram após serem deixadas num ponto bem conhecido da cidade de Delphi, Indiana. Elas pretendiam passar a tarde daquela segunda-feira tipicamente menos fria no sistema de trilhas históricas da cidade. A região era ponto de lazer ao ar livre para os moradores da cidade. Quando não apareceram no horário marcado para a carona da volta, a angústia começou, e só terminaria no dia seguinte quando seus corpos foram encontrados. Abby e Libby eram melhores amigas, se interessavam por artes, esportes, fotografia e tantas outras atividades. Elas eram bastante ativas, comunicativas e espertas. Muitas escolas nos Estados Unidos planejam um semestre letivo no inverno com alguns dias sem aula para acomodar possíveis dias em que a neve pesada dificulte a circulação na cidade. Naquela manhã de segunda-feira, 13 de fevereiro, o clima estava ameno para ser um dia de inverno. Não havia neve, não havia aula, e Abby e Libby tiveram a ideia de ir até a trilha da Monon High Bridge. A ponte Monon High é a segunda mais alta do estado, com pouco mais de 19 metros de altura. Foi construída em 1891 para a circulação de trens acima do Deer Creek, que é um riacho que divide a mata. Ela foi abandonada em 1987 e, em teoria, está em propriedade privada, o que faz dela um ponto não oficial de lazer. Apesar da altura e da falta de manutenção de sua estrutura e trilhos, muitos jovens costumavam atravessá-la e circular pelas trilhas da região. A ponte também costumava ser cenário para sessões de fotos de casamento e celebrações especiais. Em uma cidade pequena como Delphi, as ofertas de lazer são bastante limitadas. Libby e Abby conseguiram convencer a irmã mais velha de Libby, Kelsey, a dar carona até a ponte. O plano era que o pai de Libby fosse buscá-las após o trabalho, por volta das 15 horas. As meninas foram deixadas por Kelsey por volta da 1h40 da tarde. Quase meia hora depois, às 2h07, Libby postou no aplicativo Snapchat uma foto de Abby andando sobre a ponte. Poucos minutos depois, às 2h13, Libby faz um vídeo no celular de um homem andando longe, mas em direção a elas. A polícia não divulgou imediatamente, mas acredita que Libby gravou de propósito por achar estranha a situação. Não é recomendado que se ande na ponte lado a lado com alguém, porque ela não tem guarda-corpos.
para cruzar com alguém, é altamente recomendado que uma das pessoas pare para outra pessoa passar. O homem está vestindo roupas extremamente comuns para aquela região do estado, apesar de parecer encapotado demais para o clima daquele dia. Muitos veem um boné, chapéu, outros dizem que o que ele tem na cabeça é topete ou franja. Tem gente que vê a silhueta de uma arma no bolso direito do casaco. Parece estar com muita camada de roupa, lenço no pescoço, pochete. A distância dificulta na identificação de praticamente tudo sobre essa pessoa. Nesse momento da gravação, as meninas já estavam no final do lado sul da ponte. Depois dali só havia propriedades privadas. Elas teriam que voltar para o lado norte da ponte, onde ficava o estacionamento, para encontrar o pai de Lib e irem embora. Elas estavam encurraladas. Às 3h14, o pai de Lib chega no estacionamento, ligando para a filha sem sucesso. Não conseguindo falar com a filha e ela não estando com Abby no estacionamento, a família de Lib começou a se mobilizar e às 5h20 da tarde decide avisar a polícia. Pouco depois, às 6 da tarde, um seguidor de Lib viu a foto do Snapchat tirada às 2h07 e compartilhou no Facebook. Uma rádio comunitária divulgou o desaparecimento e centenas de pessoas apareceram na região para ajudar nas buscas. Às 6h20, o sol se põe. Inicialmente, a polícia tratou o caso como um caso de escapada das adolescentes para a casa de alguma amiga sem avisar, ou para alguma outra área de lazer, e que não havia nenhum sinal de crime ou motivo para maiores preocupações. Apesar disso, mobilizou policiais e bombeiros para a busca, que foi suspensa à meia-noite por causa do frio e da dificuldade de circular pela área arborizada no escuro. Muitos voluntários permaneceram buscando madrugada adentro, assim como amigos e familiares das meninas. A polícia recebeu muitas críticas por suspender as buscas, por não levar a sério desde o início. Às 2 da manhã, o xerife deslocou uma pequena equipe para a região onde o celular de Lib emitiu um sinal pela última vez. A ideia era iluminar a área e tentar encontrar o aparelho. Às 6h35 da manhã, já tinha bastante voluntários no corpo de bombeiros, prontos para retomar as buscas, agora na luz do dia. Às 10 horas, a busca oficial é retomada com agentes de várias corporações policiais. Municipal, do condado, estadual, FBI, bombeiros, centenas de voluntários, família, amigos, helicópteros e outros recursos. Perto de 11 horas, um grupo de busca perguntou para Kelsey como era o calçado que as meninas estavam usando quando foram deixadas por ela no dia anterior. Aqui a gente consegue ver melhor a região. Nas redondezas da ponte existe uma grande rodovia pela qual milhares de pessoas passam diariamente. A gente consegue ver também o caminho do riacho e algumas propriedades privadas em volta. As árvores dificultam muito a visibilidade mesmo durante o dia. E talvez seja uma surpresa quando a gente percebe que elas não têm folhas, elas estão secas, porém são muito densas. Mesmo sem folhagem dá para ver que é muito complicado enxergar a ponte, por exemplo, do ponto de vista de quem está na trilha. É no meio dessas árvores que ficam as trilhas. Em Delphi, são quase 17 quilômetros de trilhas ao todo pela cidade.
a ponte ali, parte de baixo do vídeo. Aí a gente consegue ver o cemitério. Muita gente acredita que pode ter sido uma rota de fuga. A gente percebe nessa imagem como ele está relativamente próximo da ponte, que alguém familiarizado com a região certamente saberia navegar entre as árvores para escapar. Aqui a gente tem uma noção e da escala também da filmagem, que a gente vai começar a ver pessoas procurando no riacho. Isso é dia 14, dá para ter uma noção então da altura da água. É um registro importante porque elas foram encontradas próximas da margem do riacho. Em qual trecho a gente não sabe. Mas um rumor que é dado como certo é que as meninas correram do suspeito cruzando o riacho. Os corpos foram encontrados numa região tipo essa. É dito também que elas não queriam deixar uma a outra com o suspeito, tipo sair correndo, gritando, enquanto a outra ficava para trás. Aqui a gente consegue ver certo a altura da água, aparentemente no joelho de adultos. Meio-dia 15, um dos grupos de busca finalmente encontra 2 corpos numa área com bastante árvores. À 1h50, as agências policiais declararam numa coletiva de imprensa que encontraram 2 corpos sem vida, porém a informação de que eram Libby e Abby veio de um diretor de uma entidade estudantil. A polícia só confirmaria a identidade dos corpos no dia seguinte, dia 15, após a autópsia. Pouco tempo depois, a polícia divulga uma foto do suspeito andando na ponte. À época, a investigação disse apenas que o homem poderia ser uma testemunha e que queriam falar com ele para contar o que viu. Junto com a divulgação da foto, a polícia se pronunciou dizendo que a população não estava correndo nenhum risco imediato. É uma afirmação surpreendente, pois, anos depois, ficaríamos sabendo que a cena do crime deixou alguns policiais horrorizados e traumatizados. As meninas foram brutalmente assassinadas. A cena do crime foi processada, possíveis pistas foram documentadas e apreendidas. Não se sabe ao certo se o assassino deixou DNA na cena, mesmo porque seria difícil distinguir o que é do assassino e o que é do grupo de buscas. Apenas no dia 19, a polícia divulgou que o homem na ponte era suspeito de, no mínimo, ter participado do crime. No dia 22, uma semana após os assassinatos, a polícia chama uma coletiva de imprensa para divulgar um áudio do suspeito mandando Libby e Abby descerem a encosta em direção ao riacho Deer. Nessa coletiva também foi revelado que todo esse material fora gravado por Libby em seu celular, mas não foi esclarecido se recuperaram esse material do próprio celular dela ou da nuvem. Alguns mandados de busca e apreensão foram emitidos para residentes daquela região. Eu vou falar disso mais tarde.
Os relatórios das autópsias foram colocados sob sigilo, e estão assim até hoje. Nem o local em que os corpos foram encontrados foi oficialmente divulgado. Também não foi oficialmente confirmado se as meninas morreram no local onde foram achadas ou se foram transportadas para lá e posadas pelo assassino. A Apple foi obrigada a colaborar com os familiares de Libby para resgatar dados do iPhone dela. O mesmo foi feito posteriormente com os dados de Abby junto ao Google. É estimado que, no total, 10.000 pistas foram recebidas pelos diversos órgãos policiais. Se você acha que a ação acabou, agora que começa a complicar. Em julho de 2017, a polícia decide divulgar um retrato falado do suspeito, um senhor entre 40 e 50 anos. Mais de 2 anos depois, em abril de 2019, a polícia realiza mais uma coletiva de imprensa e dessa vez divulga um novo retrato falado do suspeito, radicalmente diferente ao que foi liberado em 2017, e avisa que a investigação está caminhando em uma nova direção. Essa nova direção teria progredido com revisão de informações já obtidas e nova análise. Na arte de 2017, o suspeito parece um homem de meia idade, rechonchudo, de boné e um pouco de barba. Já no de 2019, o suspeito seria um rapaz jovem de cabelo crespo, sem barba, com feições bem diferentes do primeiro retrato. Isso gerou muita confusão e gera até hoje. Fala-se que o segundo retrato divulgado do rapaz mais jovem foi o primeiro a ser produzido dias após os crimes, com descrição de testemunhas. Já o primeiro retrato falado divulgado do homem mais velho teria sido produzido meses depois, com base no vídeo capturado por Libby. Nessa ocasião, em 2019, a polícia diz que o primeiro retrato liberado do homem mais velho se tornaria secundário para as investigações e que resultados de novas informações e inteligência ao longo do tempo teria feito com que as agências acreditassem que o rapaz mais novo é o responsável pela morte das meninas. Tal anúncio criou muita confusão e nos dias que se seguiram, a polícia tentou esclarecer um pouco melhor a situação dos retratos em entrevistas para a mídia local. 1. Não são 2 retratos de uma pessoa só. 2. O senhor mais velho não é um suspeito. 3. O retrato do rapaz representa o rosto da pessoa capturada no vídeo que Libby gravou, enquanto mesmo andava na ponte. 4. O rapaz pode ser mais velho do que aparenta, tendo entre 20 e 30 anos. A comunidade também deveria prestar atenção em homens que mudaram radicalmente de aparência e comportamento após os assassinatos, como mudar o cabelo, a barba, beber, usar drogas com frequência. Além do novo retrato falado, a polícia divulgou mais um trecho de áudio gravado por Libby. Dessa vez o suspeito fala "pessoal", provavelmente chamando a atenção das meninas antes de mandá-las descer a encosta. Na coletiva, a polícia também pede informações sobre o motorista de um veículo que teria sido visto no dia do desaparecimento das meninas, sem grandes explicações. Dezembro de 2021. A polícia faz um pronunciamento rápido sobre um perfil nas redes sociais, pedindo para quem interagiu com a tal conta entrar em contato para dar detalhes. A instituição afirma ter encontrado esse perfil fake, @Anthony_Shots, enquanto investigava os assassinatos das meninas. Nada mais foi explicado. Ainda não acabou, como se as trapalhadas da polícia em termos de comunicação não fossem suficientes. Os 2 fatos mais recentes ligados ao caso vêm de 2 vazamentos de documentos da investigação. São 2 exemplos da direção que a investigação tomava lá no início, ainda em 2017. É importante ter em mente que tudo que eu vou falar a partir de agora se refere a ações policiais em 2017, que só vieram à tona nesse ano de 2022. Em 24 de março desse ano, a polícia subiu um arquivo sem querer num site do governo. Ficou ao ar por cerca de 1 hora,
Um podcast conseguiu salvar e divulgou o conteúdo. 194 páginas de transcrição de um interrogatório da polícia com Keegan Kline, preso em 2020. Ele estaria por trás do perfil de Anthony _Shots. As fotos utilizadas pelo perfil eram de um rapaz totalmente inocente que morava no Alasca. Eventualmente veio a público que esse perfil falso estava envolvido com solicitação e troca de materiais de abuso sexual de crianças. O rastreamento levou a polícia até o endereço em Peru, Indiana, a quase 60 quilômetros da cidade de Delphi, mais especificamente até a residência de Anthony Kline e Keegan Anthony Kline, pai e filho respectivamente. Keegan Anthony Kline, 27 anos atualmente, morou a maior parte da vida em Peru, Indiana, com o pai. Os acessos à conta Anthony Shots vieram daquele endereço, de múltiplos dispositivos. A polícia, inclusive, acredita que 2 pessoas diferentes usavam a conta na mesma residência, porque eram 2 modos diferentes de escrever e se expressar. Por conta disso, a polícia passou a observar mais de perto o pai de Keegan, Anthony. Anthony Kline é um homem com vasto histórico policial, desde agressões físicas a namoradas e enteados, até importunação sexual de mulheres via telefone. Ele ligava para essas mulheres e dava a impressão de estar se masturbando. Entretanto, outras pessoas que conviveram com Anthony e que apanharam dele dizem que em nenhum outro momento ele mostrou interesse sexual por crianças. Keegan afirma o contrário. Na única vez que falou com um repórter, Keegan disse que o pai também gostava de, aspas, mulheres mais novas, fecha aspas, e que havia transado com uma menina de 17 anos quando ele, Keegan, tinha 20 anos. Em um de seus alter egos se passando por menina, Keegan chegou a conversar com uma menor de idade e pergunta se ela faria sexo com seu pai, Anthony. Ficamos sabendo que em 25 de fevereiro de 2017, ou seja, poucos dias após os assassinatos, Keegan foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Celulares, computadores e tablets foram confiscados e destrinchados pela polícia. Keegan conseguiu esconder justamente seu celular atual, e no mesmo dia ele foi conduzido até a delegacia para fazer um teste de polígrafo. Quando ele retornou para casa, começou a deletar informações desse celular que escondeu. Dias depois, Keegan entregou esse aparelho à polícia. O resultado dessa coleta de informações não veio a público na época e não gerou nenhuma consequência. Nas 194 páginas, vê-se claramente que a investigação encontrou vasto material de abuso sexual de crianças nos dispositivos de Keegan, e o mesmo admitiu ter criado o perfil Anthony _Shots. Encontraram fotos, vídeos, conversas solicitando e trocando esse tipo de material. Por que ele só foi preso em 2020? E o pai de Keegan? Ficamos sabendo também que Keegan, enquanto estava de férias em Las Vegas, fez várias buscas suspeitas no Google, como quanto tempo dura DNA e outras informações sobre as meninas e os crimes. Quando perguntado sobre, Keegan se fez de doido e provou ser um péssimo mentiroso. Diz que não lembra de ter ouvido falar nesses crimes e que não conhecia Libby. Negou absolutamente tudo, inclusive que a polícia tinha prova do contrário. Não me parece muito esperto, nem se deu ao trabalho de misturar uma outra verdade para confundir. Nessa transcrição também ficou claro, infelizmente, que Libby conversava com quem ela achava ser Anthony _Shots. As meninas podiam ter redes sociais com a condição de um adulto ter acesso a elas. Uma semana antes dos crimes, Libby fez uma restauração de fábrica do seu celular. Abby não podia ter um celular. Durante o interrogatório, um dos policiais afirmou que Libby estaria perdidamente apaixonada por Anthony Shots. Essa informação parece ser corroborada por Kelsey, que conta publicamente em entrevista ter ido até a lápide de Libby berrar com ela ao descobrir isso. Kelsey acreditava ser a melhor amiga da irmã e que sabia tudo sobre ela. Na transcrição também ficamos sabendo que uma amiga de Libby conversou com Anthony Shots sobre os desaparecimentos. A amiga pergunta: "Você viu o que aconteceu com a Libby?" E ele responde que tinha marcado de encontrar com ela naquele dia, mas que ela não apareceu.
Outro incidente foi revelado pela polícia envolvendo Anthony Shots. Uma menina, que era amiga de Keegan, conversava com quem ela achava que era Anthony Shots. Uma tarde, ela sabia que estaria em casa sozinha, então ela aproveitou a chance e enviou o endereço dela para o perfil de Anthony. Quando ela chegou em casa, viu um homem com máscara de esqui olhando para dentro do quarto dela. Por que o interesse em meninas da região, se o objetivo era só trocar fotos? Keegan segue preso e até o dia de hoje não temos atualizações oficiais sobre o caso. O que se sabe é que ele não foi oficialmente acusado de assassinato pela polícia. É incerto qual foi o momento que a polícia ficou sabendo da ligação entre Keegan e Libby. Em 17 de maio também desse ano, um mandado de busca e apreensão foi vazado, dessa vez em nome de Ron Logan, proprietário do terreno onde as meninas foram encontradas. O mandado data de 17 de março de 2017, ou seja, um mês após os assassinatos, e buscava apreender dispositivos como celulares, computadores e tablets. Uma agente do FBI preencheu a solicitação e listou os seguintes motivos para investigar a propriedade e residência de Logan: ter sido o local onde os corpos foram achados, seu porte físico ser consistente com o do homem filmado, segundo a agente, apesar de Logan ter 77 anos. Sua voz não seria inconsistente com a voz gravada por Libby. Partindo do princípio que Logan era suspeito, seria importante revistar sua propriedade, porque os assassinos costumam levar souvenirs das cenas dos crimes que cometem. E o último motivo, Logan tem várias armas, pistolas e faca, constatado pela polícia quando Logan violou uma das regras da sua liberdade condicional. Essa é a questão. Logan tinha várias prisões por dirigir embriagado e a polícia já o conhecia. Na manhã seguinte ao desaparecimento das meninas, Logan ligou para um amigo para montar um álibi para si mesmo. Ele não tinha permissão para dirigir, mas mesmo assim foi até o aquário da cidade vizinha no dia 13, dia do desaparecimento. Em um primeiro momento, o amigo de Logan confirma que o levou até o aquário perto das 15 horas. Mas num outro interrogatório ele conta a verdade. Logan pediu ajuda para um amigo antes de as meninas terem sido encontradas em sua propriedade. A criação de um álibi antes da descoberta de um crime indicaria culpa ou conhecimento do crime. Ou seria só coincidência, e o crime que Logan escondia seria apenas ter dirigido? Por que Logan pediu álibi para as 3 horas se as meninas sumiram perto de 2h15? E por que não dizer que passou a tarde toda fora com um amigo? Outros motivos para a busca incluem gente achando que ele se parece com o homem da foto, discrepância de horários, registros telefônicos, relatos de ex-namoradas de Logan, de situações de agressão, perseguição e assédio. Porém, nada disso explica o fato da agente do FBI vir de Chicago para essa investigação e ser especialista em tráfico infantil. Isso nos mostra a direção que a investigação estava tomando lá em 2017. O que se pode concluir é que algo na casa dos Klein os levou até Ron Logan em busca de registros digitais que provassem a participação de Logan nos assassinatos. A polícia acreditava haver um link entre os Klein e Ron Logan. O mandado foi autorizado e cumprido. A polícia não localizou nada que poderia incriminar Logan nem indicar participação no crime. Ele morreu de Covid em janeiro de 2021. Esse mandado também traz informações até então inéditas, se forem verídicas. Os corpos foram movidos, não se sabe a distância, e posados. O interesse era em armas e rastros digitais. O primeiro deve ter vindo da cena do crime e o segundo da busca e apreensão na casa dos Klein. As vítimas perderam muito sangue no local onde foram encontradas. 2 peças de roupas das meninas não foram encontradas, o que pode apontar para uma possível motivação sexual para os assassinatos. O vídeo que Libby fez na ponte tem 43 segundos de duração. E as meninas não tinham marcas de defesa. De qualquer forma, acho difícil um senhor de 77 anos controlar, intimidar e matar 2 garotas em plena luz do dia com tamanha violência numa segunda-feira
a sua própria propriedade, sem programar um álibi com antecedência, e ainda errar o horário quando finalmente consegue alguém para mentir por ele. Para a janela de tempo que teve entre 2 e 7, quando Libby posta no Snapchat, e 3 e 10, quando o pai de Libby chega, o assassino precisaria ter planejado muito bem o crime, saber que o local estaria mais ou menos vazio, saber como limpar a cena de crime, a ponto de não deixar nenhum rastro definitivo de sua identidade. Toda essa investigação, desde o início, é coberta por muito mistério e poucas informações oficiais divulgadas. A polícia mantém que isso é importante para garantir a integridade do caso, principalmente quando se trata de falsas confissões. Essa ideia é controversa. Por exemplo, por que demorar 2 anos para divulgar o áudio da palavra pessoal, que é mais um trecho que pode ajudar na identificação do suspeito? Por que essa palavra botaria em risco a investigação? Me parece que os órgãos policiais cometeram muitos erros desde o início. Deixar centenas de pessoas circularem por toda a cena do crime, que já apresentava um desafio por ser bastante extensa. Recusar a ajuda dos cães farejadores, que poderiam, no mínimo, indicar a rota de saída do assassino do local. Suspender as buscas. Divulgar 2 retratos falados e não conseguir explicar se temos que esquecer o primeiro ou se o suspeito é uma combinação entre o primeiro e o segundo. Não divulgar mais material que facilite a identificação do assassino. Keegan Kline, por que foi preso só em 2020? E o pai dele tem alguma relação com os assassinatos? Será que a polícia tem medo de errar novamente? A internet já achou 1000 culpados que moram na cidade. Com pouca informação oficial, muitos inocentes são importunados, assediados e ameaçados. Para além disso, quando o suspeito for preso, a acusação vai ter muito trabalho para provar que ele é o cara certo, e não as outras centenas de homens que se parecem ou se vestem como o homem do vídeo. Um aspecto muito triste desse caso é que muitos suspeitos levantados pela internet têm histórico de abuso de mulheres e crianças, passagens pela polícia, e à primeira vista se encaixariam muito bem nesse caso. São muitos homens violentos, misóginos e abusivos. Com pouca informação divulgada, por incrível que pareça, porque o sujeito foi filmado, fica difícil encontrá-lo. A incompetência e a inexperiência da polícia, somados ao fato de que muitos homens na região têm o mesmo perfil, tanto físico quanto comportamental, faz com que até hoje o assassino não tenha sido pego. E é isso por hoje, gente. Muito obrigada por ter chegado aqui. Dá um like aí, compartilha, segue a gente. Xinga, pode xingar. E é isso.